Próxima questão. Em um tanque cilíndrico aberto contendo água, faça um orifício circular de 2 centímetros de diâmetro. Então, aqui a gente tem um reservatório e a gente vai fazer um furo aqui, ó. E esse furo tem diâmetro igual a 2 centímetros, conforme mostra a figura a seguir. Se o nível da água, H, essa altura da água aqui, vai começar a descer com uma taxa de 5 milímetros por segundo, qual é, aproximadamente, a velocidade da água no orifício em centímetros por segundo? Então, questão muito parecida com a questão anterior. A gente vai ter um reservatório, um tanque, a gente vai fazer um furo. Quando a gente faz um furo, vai começar a vazar água, né? Vai sair água com uma certa velocidade, que vamos chamar de V2. E a gente deseja conhecer qual é essa velocidade. E conforme a água vai indo embora pelo furo, o nível da água vai baixando. E o quanto de água que baixou, que saiu do reservatório, é o mesmo volume de água que saiu pelo furo, certo? Aplicamos a equação da continuidade. Aqui a gente pode traçar, aqui nesse reservatório, a gente pode traçar uma área da seção transversal. Aqui a gente tem uma seção transversal, a gente vai fazer um corte horizontal, né? E esse corte vai ter o formato de um círculo de diâmetro igual a 80 centímetros. Vamos chamar essa área de A1. Vamos fazer também um corte, agora vertical, nesse orifício. Aqui a gente vai ter uma área A2, certo? E o quanto de água, olha esse corte A1, essa região A1. E o quanto de água que vai atravessar essa área A1, o mesmo volume, num certo intervalo de tempo, o mesmo volume que vai atravessar essa área é o mesmo volume que vai atravessar essa área A2. De modo que, se está atravessando essa área A1 com uma velocidade V1 e está atravessando a área A2 com uma velocidade V2, da equação da continuidade, A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2. A1, essa área do tanque de πd ao quadrado sobre 2, né? A área desse círculo aqui, ó, é igual a πd ao quadrado sobre 4, né? Você tem πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4, é a mesma coisa, né? Então, olha só, A1 corresponde a π vezes o diâmetro de 80 centímetros. 80 centímetros é igual a 0,8 metros, certo? Π vezes 0,8 metros ao quadrado, dividido por 4. Aqui nós temos a área A1, vezes a velocidade V1. A velocidade com que o fluido atravessa essa seção transversal corresponde à mesma velocidade de descida do nível da água, que é de 5 milímetros por segundo. 5 milímetros por segundo, essa velocidade V1 aqui, ó, é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros por segundo, já que milímetro corresponde a 10 elevado a menos 3, né? Então, 5 vezes 10 elevado a menos 3 é a velocidade V1 em metros por segundo. Aqui eu não estou colocando a unidade, porque eu vou trabalhar tudo no SI, então todas as unidades vão se cancelar, do lado direito e do lado esquerdo da igualdade. Isso vai ser igual à área A2, que é πd ao quadrado sobre 4, em que d agora vale 2 centímetros. 2 centímetros é igual a 2 vezes 10 a menos 2 metros. Como eu estou trabalhando tudo no SI, ficamos com 2 vezes 10 a menos 2 metros. Isso está elevado ao quadrado. Bom, esse π cancela com esse π. Esse denominador 4 cancela com esse denominador 4. Ficamos com 0,8 ao quadrado é 0,64. 0,8 ao quadrado corresponde a... 0,8 ao quadrado é igual a 8 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Isso é igual a 8 ao quadrado, 64, vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Isso é 10 elevado a menos 2. Isso é igual a 64,0 vezes 10 elevado a menos 2. E multiplicar por 10 a menos 2 é igual a deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, essa vírgula vem para cá, né? Ficamos com 0,64. Portanto, a gente tem 0,64
vezes 5 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Então, tanto 2 quanto 10 elevado a menos 2 estão elevados ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, e 10 elevado a menos 2 ao quadrado é 10 elevado a menos 4, certo? Bom, vamos multiplicar 0,64 por 10 e dividir 10 elevado a menos 3 por 10. Como a gente está multiplicando por 10 e dividindo por 10, não vai alterar o resultado da equação. Então, olha só, 0,64 vezes 10 é 6,4, vezes 5 vezes 10 elevado a menos 3. E a gente está dividindo 10 elevado a menos 3 por 10 também. Ficamos com 10 elevado a menos 4. Isso é igual a... Bom, faltou o V2 aqui, né? Vezes V2, vezes V2. Isso é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4 vezes V2. Daí, a gente tem que 10 elevado a menos 4 cancela com 10 elevado a menos 4. Ficamos com o seguinte, 6,4 vezes 5 é igual a 4V2. 6,4 vezes 5 é igual a 4 vezes V2. E a gente tem o seguinte, bom, 6,4 é igual a 3,2 vezes 2, né? 6,4 é igual a 3,2 vezes 2. E 2 vezes 5 é igual a 10. Então, a gente tem 3,2 vezes 10 é igual a 4V2. 32 é igual a 4V2. V2 é igual a 8. V2 é igual a 8 metros por segundo. V2 é igual a 8 metros por segundo. Mas a questão está pedindo em centímetros por segundo. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 8 metros são iguais a 800 centímetros. 800 centímetros por segundo. Essa é a velocidade com que a água sai do orifício. Beleza? Note que, olha, com a redução da área, a gente tinha uma área 1 grande e uma área 2 pequenininha. Quando a gente reduz a área, a gente aumenta a velocidade. A gente viu que a vazão volumétrica é constante. Ou seja, A vezes V é uma constante. Ou seja, A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2. Então, se a gente diminui a área, a gente aumenta a velocidade. Alguma vez na sua vida, quando criança, talvez você já brincou com a mangueira, né? Você vai brincar com a mangueira, ou você vai irrigar umas plantas. O que a gente faz? A gente diminui a área de saída da mangueira, certo? Diminuindo a área, a água vai mais longe, né? Aumenta a velocidade com que a água sai da mangueira. Então, aqui a gente tem a aplicação da equação da continuidade. Diminuindo a área, a gente aumenta a velocidade, e a gente já fez isso em algum momento da nossa vida, certo? Próxima questão. Em um tubo de água horizontal, a área da seção transversal na entrada é de... Em um tubo de água horizontal, a área da seção transversal na entrada é de 0,05 metros quadrados. E a área da seção transversal de saída é de 0,02. Então, houve essa redução, né? Vamos desenhar? Então, essa redução, aqui nós temos uma área de 0,05 metros quadrados e aqui a área de 0,02 metros quadrados, certo? Se a velocidade da água que entra no tubo é de 3 metros quadrados, então aqui, ó, vou pegar uma seção do nosso tubo. A velocidade com que a água entra é de 3 metros por segundo.
a velocidade com que a água entra, V1, é de 3 metros por segundo. E a velocidade com que a água sai, a gente deseja conhecer. Vamos aplicar a nossa equação da continuidade? Olha só, V1 vezes A1 é igual a V2 vezes A2. A1 é de 0,05 metros quadrados vezes V1 de 3 metros por segundo é igual à área A2, 0,02 metros quadrados, vezes a velocidade V2, que a gente deseja conhecer. Multiplica por 100 nos dois lados da igualdade, 5 vezes 3, que é igual a 15, é igual a 2 vezes V2. V2 corresponde a 15 sobre 2. V2 é igual a 7,5 metros por segundo, e a alternativa correta é a letra D. Agora, olha essa questão. Essa questão a gente tem mais de uma entrada ou mais de uma saída, né? Então, vamos aplicar a equação da continuidade quando a gente tem N entradas, S saídas, vamos aplicar a equação de continuidade para esse caso. Um fluido incompressível sem viscosidade é transportado por um tubo cilíndrico horizontal de raio igual a 2 centímetros, com velocidade de 3 metros por segundo. A partir de um certo ponto, o tubo se bifurca em dois tubos, também horizontais, com raios igual a 1 centímetro. A velocidade V' do fluido nos tubos após a bifurcação é de quanto? Então, aqui na entrada, aqui nós temos uma entrada com uma velocidade V1 é igual a 3 metros por segundo. E essa área aqui, ó, da seção transversal corresponde a π vezes R, 2 vezes 10 a menos 3, desculpa, 2 vezes 10 elevado a menos 2, 2 centímetros, πr ao quadrado, certo? Aqui nós temos a área A1. E esse fluido ele vai se bifurcar por essas duas saídas, né? Então, a vazão volumétrica que entra vai ser igual à vazão volumétrica que sai. Nós temos na entrada uma vazão volumétrica Q1 e a saída é uma vazão volumétrica Q2 e uma vazão volumétrica Q3. Da equação da continuidade, Q1, o que entra, é igual ao que sai, Q2 mais Q3. Vamos escrever aqui do lado direito da tela. Q1 é igual a Q2 mais Q3. Q1 corresponde a A1 vezes V1. A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2 mais A3 vezes V3. Note que, nesses dois tubos de saída, os tubos são iguais, eles possuem a mesma área, portanto, vão possuir a mesma velocidade de saída. A2 vezes V2 é igual a A3 vezes V3. Ou seja, a vazão volumétrica nessa região 2 é igual à vazão volumétrica nessa região 3. Então, a gente pode escrever que Q1 é igual a 2 vezes Q2, certo? Q1 corresponde à área A1 vezes a velocidade V1. Isso é igual a 2 vezes Q2, que corresponde à área A2 vezes a velocidade V2. A área 1 é π vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Ficamos com a área 1 é igual a π vezes 2 ao quadrado, 4, vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, 10 elevado a menos 4. Isso multiplicado por V1, de 3 metros por segundo. Isso é igual a 2 vezes a área A2. A área A2, a gente tem um círculo de raio igual a 1 centímetro. Então, é π vezes R de 1 centímetro, que corresponde a 10 elevado a menos 2 metros ao quadrado, vezes a velocidade V2, que a gente deseja conhecer. Esse π cancela com esse π. Esse 10 elevado a menos 4 cancela com 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Ficamos com 4 vezes 3 é igual a 2 vezes V2. Portanto, V2 é igual a 2 vezes 3, né? 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. V2 é igual a 6.
6 metros por segundo. Estamos trabalhando tudo no SI, então o resultado vai ser no SI. A questão está perguntando a velocidade, em vez da gente chamar de V', a gente chamou de V2, né? Mas V' é igual a V2, que é igual a V3. A questão está pedindo a velocidade em metros por segundo mesmo. Então, o resultado é igual a 6 metros por segundo. A alternativa correta é a letra C. Próxima questão. Última questão antes da gente seguir com a teoria. Vamos lá, mas essa questão de equação da continuidade. Uma mangueira de borracha está conectada a uma torneira, como mostra a figura, e, por dentro dela, a água escoa com uma velocidade constante V0. Então, aqui dentro dessa torneira, a gente tem fluindo uma água com velocidade V0. Na extremidade dessa mangueira, existe um bico que reduz o diâmetro do orifício. Lembra, quando a gente reduz o diâmetro, vai aumentar a velocidade, né? Que reduz o diâmetro do orifício de saída da água para 1/3 do diâmetro da mangueira, e fazendo com que a água saia dela com uma velocidade horizontal. Então, aqui a água vai sair desse bico aqui, ó, com uma velocidade horizontal, v. A questão, dessa vez, não está pedindo o valor de v. Está dizendo o seguinte: sabendo que o bico da torneira está a uma altura h do solo, considerando a aceleração da gravidade e local igual... Ó, deixa eu apagar aqui. Deixa eu tirar minha tela. Considerando a aceleração da gravidade local igual e desprezando a resistência do ar, a distância x indicada na figura é igual a quanto? Então, olha só, a água está saindo desse bico e ela vai ter um alcance igual a x, né? Ela vai percorrer ao longo deste x uma distância igual a x. E a gente deseja calcular esse valor de x, certo? Qual é o alcance que sai da água do bico da torneira? Primeiramente, a gente tem a equação da continuidade. A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2. No caso, a gente tem que, como aqui a gente não tem A1, mas a questão chamou de A0, como aqui na figura a questão não chamou de velocidade V1, chamou de velocidade V0, então a gente vai ter assim, A0 vezes V0 é igual a essa área do bico, que vamos chamar de A, vezes a velocidade, que vamos chamar de V. Certo? Vamos primeiramente calcular o valor dessa velocidade v. Bom, a área A0 corresponde a π vezes... A questão está falando do diâmetro do orifício. Então, vamos lá. π vezes d ao quadrado sobre 4. Só que d, no caso, é d0, né? O diâmetro aqui vamos chamar de d0. Dividido por 4 vezes v0 é igual a π vezes o diâmetro do bico, que vamos chamar de d, ao quadrado sobre 4, multiplicado pela velocidade de saída da mangueira. Π cancela com π, 4 cancela com 4, e a gente tem o seguinte: a velocidade v corresponde à velocidade v0 multiplicado por d0 sobre d ao quadrado. Bom, o que diz a questão? A questão diz que existe um bico que reduz o diâmetro do orifício para 1/3 do diâmetro da mangueira. Então, o diâmetro D corresponde a 1/3 do diâmetro D0 da mangueira. Portanto, D0 dividido por D, esse 3 passa multiplicando, né? Olha só, esse 3 passa multiplicando, ficamos com 3D é igual a D0. Portanto, agora divide os dois lados da igualdade por D, nós temos que d0 sobre d é igual a 3. Então, no lugar desse d0 sobre d, a gente vai colocar 3. A velocidade é igual a v0 vezes 3 ao quadrado. A velocidade v é igual a 9v0. Descobrimos a velocidade de saída da água. A água sai com uma velocidade 9v0. Bom, a parte de equação da continuidade já acabou. A teoria que a gente aprendeu nesse vídeo, a gente já utilizou esse conhecimento. Agora, a gente tem o seguinte: a gente tem uma água aqui saindo com uma velocidade 9v0 e ela vai ter um deslocamento tanto ao longo do eixo x quanto ao longo do eixo y, certo? Agora, a gente aplica os conhecimentos que a gente viu no movimento uniformemente variado no movimento uniforme. Ao longo do eixo y,
Ao longo do eixo y, a gente tem o seguinte, a gente tem um movimento uniformemente variado, porque sobre essas gotas de água vai existir a aceleração da gravidade, e a gente vai ter um movimento uniformemente variado. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Só que no lugar de S e S0, vamos colocar a altura h e a altura inicial, h e h0. Nós ficamos com o seguinte, vamos apagar aqui, deixa eu dar uma limpada nessa figura. Olha só, vamos colocar, aqui vai ser a origem do nosso sistema de coordenadas. Aqui está o ponto 0,0. Aqui nós temos o eixo x, aqui nós temos o eixo y. A gente está analisando ao longo do eixo y. Qual é a altura final? A gente vai calcular o tempo necessário para que essa gotinha de água vai da posição inicial até essa posição final. Portanto, a altura final vai ser igual a zero, né? A altura final vai ser igual a zero. Isso é igual a h0 é a altura inicial. A altura inicial vale h, certo? S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Sendo que a posição final é igual a zero, a posição inicial é aqui, ó, a uma altura h do chão. Mas a velocidade inicial, v0, é igual a zero, porque essa velocidade inicial possui uma única componente na direção x. A gente não tem uma velocidade inicial na direção y. A velocidade inicial é igual a zero. Então, 0 é igual a h mais 0 mais AT ao quadrado sobre 2. Bom, a aceleração, como o nosso eixo y é positivo para cima, a aceleração que é para baixo vai ter sinal negativo. Então, vamos colocar menos g vezes t ao quadrado dividido por 2. Disso, a gente tem que gt ao quadrado sobre 2 é igual a h. Logo, t é igual a, isolando t ao quadrado, a gente fica com 2h sobre g. Isso é t ao quadrado. Tirando a raiz dos dois lados da igualdade, a gente tem que ter a raiz quadrada de 2h sobre g, certo? Então, a gente encontrou o intervalo de tempo para que a gota de água vai dessa altura inicial até a altura final igual a zero. Vamos agora analisar o eixo x. No eixo x, a gente tem o que a questão quer, o alcance ao longo do eixo x. É esse aqui que a questão está pedindo. Ao longo do eixo x, a gente tem o seguinte. Bom, ao longo do eixo x, não existe nenhuma aceleração atuando ao longo desse eixo. Portanto, aqui a gente tem um movimento uniforme. E a equação do movimento uniforme é v igual a ΔS dividido por ΔT, lembra? Sendo que essa velocidade aqui é Vx. Vx é igual a S menos S0 dividido pelo intervalo de tempo. Ou, em outras palavras, S é igual a S0 mais Vxt. Certo? Bom, ao longo do eixo x, ao longo do eixo x, nós temos o movimento uniforme, porque não existe aceleração nessa direção. Logo, vale a equação S é igual a S0 mais Vt. Acontece que é este ao longo do eixo x, a posição inicial ao longo do eixo x, e essa velocidade é a componente horizontal da velocidade, Vx. Bom, aqui nós temos a origem. Nessa origem aqui, a gente tem x igual a zero. E a gota de água inicia na posição x igual a zero. Portanto, S0 é igual a zero. E a posição final corresponde a x. Aqui nós temos a posição x0, né? Onde a gota encosta no chão. Portanto, a posição final vale x. Vamos substituir esses resultados na nossa equação. Ficamos com x é igual a zero mais Vx vezes t. A velocidade ao longo do eixo x não muda, é sempre constante. Como a gente disse,
Não existe aceleração ao longo desse eixo. Portanto, essa velocidade Vx corresponde à velocidade horizontal inicial, que é de 9v0. O intervalo de tempo para que a água percorra esse movimento ao longo do eixo x é o mesmo intervalo de tempo para que a água caia dessa altura h. Enquanto ela avança x, ela cai da altura h. Corresponde a esse mesmo intervalo de tempo. Então, x é igual a Vx, que vale 9v0, vezes o intervalo de tempo, que é raiz quadrada de 2h sobre g. Vamos ver qual a alternativa correta? Aqui, a alternativa B, 9v0 vezes a raiz quadrada de 2h sobre g. A alternativa correta é a letra B. Certinho, pessoal? Vamos agora para o nosso próximo tema.